Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, este vídeo é mais completão do que o primeiro que eu trouxe cedo lá no nosso canal Marcos Fla React, ok? Aqui neste vídeo temos também análise do jogo, é isso aí. Temos aqui análise de quanto o Gerson é importante para este time do Flamengo, quanta bola que está jogando o Pedro, cara. O que o Pedro está jogando, ele não pode ser reserva do Flamengo. Rogério Ceni tem que tirar alguém e pôr o Pedro. É isso aí, o debate vai começar então. Mauro César e Arnaldo aí falando sobre este jogo do Mengão. Tem a polêmica com o Vampeta, que a gente já sabe, né, o que aconteceu, né? O Vampeta falou mais do que devia e agora deve explicações aí. E eu acho que ele até fez um vídeo já pedindo desculpas, se retratando do que ele falou sobre o Gerson, né? Muito bem, galera. Deixa o like aqui neste vídeo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui, seja bem-vindo, este vídeo é mais completo, igual eu falei para vocês. Simbora então, vamos lá, fala aí, Mauro César. Ah, lembrando, hein, direitos autorais, UOL Sport, link na descrição, simbora. O Ramires tem aí alguns problemas. Queria registrar aqui um vídeo que eu vi há pouco, de um trecho do programa Mesa Redonda da TV Gazeta, ontem, né? Não vi o programa, mas vi um trecho agora no qual o Vampeta minimiza essa situação. O que o Vampeta fala sobre futebol, para mim, é irrelevante, porque eu acho que ele não fala nada de muito interessante. Pelo menos a mim não acrescenta. Ainda mais um cara que foi um profissional de futebol que um dia disse o seguinte, né? Eles fingem que pagam, a gente finge que joga, né? Que é quase uma confissão de desleixo com a própria profissão. Se o seu empregador não te paga, faça uma greve, peça demissão, processo na justiça, mas você não pode fingir que trabalha, né? Não é correto. Não é assim que funciona. E ele minimiza, e é realmente assustador que ainda existam pessoas assim hoje em dia, né? E pessoas como o Vampeta, né? Que inclusive é um cidadão da cor preta e se manifesta dessa forma, achando que tudo se resume à sua pelada entre amigos e a maneira como ele e seus amigos se tratam. Não é o caso. E é incrível que ainda tenha espaço para poder se manifestar falando coisas bizarras como essa, né? O Ramires, como disse o Juca, deve estar bem encrencado, né? Não é novidade para ninguém que a população baiana de maioria negra, ou seja, os torcedores do Bahia são da cor do Gerson e certamente devem ter se sentido muito mal, muito incomodados. Jogadores do Ceará se manifestaram, vários clubes se manifestaram. É incrível como... porque o Curi disse o Mano Menezes, foi isso que ele falou, né? O cara vem de um outro país, onde talvez até haja uma certa tolerância com isso, mas aqui não há mais. Uma das coisas até positivas em meio a tanta coisa ruim que acontece no Brasil, né? Isso está mudando, já mudou, na verdade, né? E o sujeito acha que pode, de repente, agir de uma determinada maneira, como eu diria, lá ou acolá. Eu estava lembrando ontem, inclusive, que isso acontece também na Europa. No ano passado, houve um jogo da Inglaterra contra a Bulgária e alguns integrantes de movimentos de ultradireita lá, búlgaros, foram para o estádio de futebol, acho que nem torcedores eles eram, usaram a partida para fazer o quê? Se manifestar de forma racista contra os jogadores negros da seleção da Inglaterra. Isso teve uma grande repercussão. Ou seja, talvez lá, entre eles, isso seja mais tolerável. Entre os ingleses já não é. Isso acontece também aqui na América do Sul, em alguns países, em relação ao Brasil, enfim. Mas no campo, assim, o que me chamou mais atenção com relação ao Gerson foi a capacidade de reação dele, até do ponto de vista emocional, né? Porque o cara estava transtornado com toda razão. E as pessoas precisam entender o seguinte, né? Pelo que foi relatado, ele disse alguma coisa, né? Na linha do fica quieto aí, né? Negro, ou seja, tradução, você não tem que falar nada, você não tem voz, você não tem o direito de falar, fica na sua aí. Quer dizer, isso é um insulto, é um negócio, é pior do que xingar a mãe, gente. Porque xingar a mãe pode ser até uma coisa meio assim, não é exatamente para xingar a mãe. O cara fala um palavrão, solta aleatoriamente. Isso não é aleatório. O sujeito vê, identifica a cor da pele e manda a pancada. Então, assim, ainda assim, ele conseguiu reagir depois de um período do jogo em que ele ficou nitidamente fora de si, não estava nem rendendo, e depois foram passando os minutos e ele foi crescendo no jogo, jogou pra cacete. Especialmente quando ele pegava a bola lá atrás, o time com menos um homem, então não tinha a organização que deveria ter, do ponto de vista tático, e ele conduzia a bola para o ataque, ele levava a bola, e você vê que o cara estava, sem olhar para ele, o que ele estava no campo, você não está vendo, ele está literalmente com sangue nos olhos. E foi uma atuação sensacional, acho que para ele lembrar para sempre, ele não vai esquecer pela experiência desagradável que viveu, mas a maneira como ele conseguiu lidar com aquilo e reagir foi algo bonito até de ver, como ele conseguiu dar a volta, né? O jogo a gente fala mais adiante. Eu acho que o Mauro está frisando Boa, Mauro. é muito importante, porque no momento
da questão com o Ramírez, o Flamengo perdia por virada, 3-2, uma reação incrível do Bahia em 14 minutos. Era um momento completamente adverso. E muitos jogadores não conseguem prosseguir. O Mauro citou exemplos na Europa, a gente tem, por exemplo, o Tyson, né, na Ucrânia, algumas outras situações que o cara simplesmente não consigo mais jogar. Eu estou transtornado, eu vou abandonar o campo. Ou como o caso recente do Paris Saint-Germain, em que as duas equipes saíram de campo. Acaba, por um jogador ainda ofendido em questão, aquilo pode e naturalmente significar o fim do jogo e não tem mais condição. O Gerson, ele consegue, e ali teve a questão, além do bate-boca com o adversário, a questão envolvendo o banco do Bahia, o Mano Menezes. Então ele ainda foi pilhado de uma outra forma. E o cara consegue reagir de uma forma impressionante em todos os aspectos. Eu acho que ele transformou toda aquela revolta numa questão esportiva pro momento, e ele consegue comandar a virada do time dele de uma forma exemplar. E depois, logo depois da partida, 4-3 no placar, virada épica, ele dá uma entrevista completamente lúcida na saída do campo e um pouco depois do banho tomado, posta nas redes sociais ainda mais com mais elementos a sua revolta. De fato, foi um domingo impressionante do Gerson em todos os aspectos. Foi nós que já éramos fãs do Gerson como jogador, com postura e tal, não sei o que, acho que depois de ontem não tem nenhuma discussão. Ele foi um monstro, literalmente, na partida. Também concordo com o Juca no início, quando ele disse sobre a reação rápida do Bahia, que é um clube que vem se colocando à frente de causas extra-futebol, ou que envolvem o futebol de alguma forma, e que talvez tenha cometido o erro lá atrás de trazer uma figura como o Mano que não tem muito a ver com o seu momento, e acho que essa desconexão foi evidenciada ontem. Mas dentro do campo ainda, Tironi, eu acho que o jogo tinha 1000 elementos para a gente discutir. A gente até conversava com o Juca antes, né? As duas viradas, a questão do comportamento do Gabigol, a arbitragem de São Paulo no jogo do Flamengo, tem 1000 situações, mas a questão Gerson, ela se sobrepõe a tudo isso. Ainda, só mais um pitaco sobre o campo, um outro jogador que teve participação decisiva na vitória foi o Pedro. E aí, agora é uma coisa que se coloca. Ela estava no ar, agora ela se coloca, depois dessa virada época do Flamengo, coloca o time de vez na briga pelo título. O Pedro, pela temporada, ele não pode ser reserva mais do Flamengo. A temporada dele é melhor que a do Gabigol, é melhor que a do Bruno Henrique, ela é melhor que a do Arrascaeta e é melhor que o Everton Ribeiro. Então, o Rogério Ceni talvez não tenha esse problema, entre aspas, bom para a próxima partida contra o Fortaleza, mas a partir do primeiro jogo de 2021, o Fla-Flu, o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Ponto. E aí o time vai ter que mudar de alguma forma. Porque se você também reparar nas jogadas da virada, uma assistência e outro gol de peito, o Pedro, que entrou tardiamente na partida, ele define o jogo também. Ele não esteve à altura, digamos assim, do Gerson, que comandou a virada, mas o Pedro foi decisivo. E aí vai caber ao Rogério saber como lidar com essa situação. Não é uma situação simples. Alguém tem que sobrar, né? Não cabe todo mundo no time. Não cabe Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique em circunstâncias normais. Em circunstâncias excepcionais, talvez. Mas num time que vai iniciar o Fla-Flu não cabe. E o Pedro não pode ficar fora. Ontem foi o domingo do Gerson, mas com a menção honrosa para o Pedro também. Beleza, grande jornalista aí, Arnaldo e Mauro César. Galera, é o seguinte, se tem que sobrar alguém, neste momento, este alguém
é o Gabigol, cara. Por quê? O Gabigol, ele é muito inconstante, ele é muito displicente, né? Vamos dizer assim. Por que que ele tinha que xingar o juiz também, né? Sabendo que corre o risco de ser expulso xingando o juiz. Ainda mais falando aquele tipo de palavrão. Ok, não concordo com a expulsão, acho que foi exagerada, um amarelo estava bom. Mas assim, pra quê? Pode evitar, evita, cara. O Pedro já não tem esse tipo de comportamento. E o Pedro merece ser titular desse time, concordo. Se tem alguém que tem que sair desse time agora, eu tiraria o Gabigol. Deixaria ali no banco ali um pouco, né? Esquenta a bundinha aí no banco um pouco e deixa o Pedro de titular. Mais pra frente ele volta. Mas, cara, o momento é do Pedro, realmente. Entrou e fez o gol e depois deu um passe, cara, mágico, pro Vitinho fazer o quarto gol, o gol da vitória. Ou seja, se o Pedro não estivesse no campo, o Flamengo teria perdido o jogo ontem. Então, esse é o meu ponto de vista aí do jogo de ontem. E sobre aí o lance, né, do Ramires e o Gerson, acho que o Gerson está correto. Amanhã o Gerson vai na delegacia junto com um acompanhante, né, lá do Flamengo, o Flamengo está dando toda a assistência, né, todo o aparato que o Gerson precisa. Vai na delegacia, né, específica desses casos aí de injúria racial e tem que fazer isso mesmo, tem que denunciar e os culpados têm que pagar. Falou, tem que pagar, ok? É isso aí, cara. Não é moda não, racismo não é moda não. Igual alguns falam por aí, igual o Mano Menezes falou que o Gerson estava de malandragem. Sacanagem, hein? Mano Menezes já deu, né, cara? Já deu. Além de fraco no futebol, ainda vem com essas paranoias, né? Malandragem é o que os seus jogadores fez lá no campo lá. Qualquer encostadinha no jogador, os caras ficavam se rolando no chão. Parece que tinha levado um nocaute do Mike Tyson, né? É impressionante a cera que os jogadores do Bahia fez ontem, depois que empatou e depois que estava na frente do Flamengo, né? Bem feito para vocês que perderam o jogo aí. Pedrão entrou e detonou com o jogo, destruiu o jogo literalmente. Parabéns, Pedro. Gerson, monstro sagrado, joga demais. É o nosso coringão aí, né? O melhor meia do Brasil é o Gerson. Valeu, galera. Saudações. Fui.